Bruce Willis é um dos atores mais famosos de Hollywood. Nos tempos antigos, quando a grama era mais verde e o sol estava brilhando mais forte, a presença desse cidadão em elenco de qualquer filme era um sinal de que o filme valia a pena assistir. Mesmo que não fosse um filme muito bom, assistir ainda era possível e não havia consequências prejudiciais para a saúde mental. Nos últimos anos, este talentoso ator do passado distante teve feito tudo o que podia para ser completamente esquecido. Seu passado de ação já parece uma fantasia que aconteceu com outra pessoa. Essa curva de carreira semelhante não é exclusiva de Bruce Willis. Muitos profissionais estão nessa mesma direção. Assim, em sua busca para chegar ao fundo o mais rápido e épico possível, Bruce não está sozinho. Perto dele está correndo Nicolas Cage, que é o campeão absoluto em velocidade de queda no abismo. Por que personalidades tão dignas do passado, como Gene Hackman ou Sean Connery, não conseguem aproveitar a vida em vez de aparecer em diversos lixos, não está claro. A única suposição é que alguém não quer se separar de mansões e iates caros de manter na aposentadoria, enquanto outros devem pagar dívidas ao todo mundo. Tudo isso, é claro, é muito triste. E alguém, talvez, lamentará por esses cidadãos. Mas assistir aos seus novos filmes não fica mais fácil por causa disso. Hoje, gostaria de lembrar o caminho de carreira de Bruce Willis e focar mais detalhadamente em alguns momentos. Vamos lá! Como muitos dos grandes atores de cinema, Bruce Willis nunca foi um anjinho. Ele começou a mostrar seu mau temperamento já no início de sua carreira. Naquela época, parecia que talvez as estrelas estivessem alinhadas de forma diferente e a culpa fosse de outra pessoa, não de Bruce Willis. Por exemplo, a atriz Cybill Shepherd, com quem Willis trabalhou na série A Gata e o Rato. Foi por causa dessa série que Willis se tornou conhecido, o que o levou a estrelar Duro de Matar. Há uma opinião errônea de que Bruce Willis era um ator completamente desconhecido quando foi escalado para o papel principal em Duro de Matar. Isso não é verdade. Os produtores hesitaram em escalar Willis para o papel de John McClane apenas por causa de sua aura cômica. Nos anos 80, A Gata e o Rato era uma das séries de televisão mais caras e, de acordo com alguns relatos, a mais cara. Um episódio custava de US$ 1,5 milhão a US$ 2 milhões. A produção de uma temporada inteira custava ao canal entre 35 e 40 milhões de dólares. Isso é mais do que os orçamentos de Star Wars e Indiana Jones naquela época. E os conflitos no set de A Gata e o Rato eram comuns. Bruce Willis e Cybill Shepherd não podiam suportar um ao outro. Inicialmente, Bruce Willis era um ator desconhecido, ao contrário de Cybill Shepherd, e ele tinha que ficar na sombra da atriz, que recebia todos os louros. Mas a cada nova temporada, os cachês do ator aumentavam, assim como sua fama. Então ele começou a sair das sombras. E após o lançamento de Duro de Matar, tudo mudou. E Willis foi fazer exigências, pois nada mais o segurava. Ele culpava Shepherd por todos os problemas enfrentados durante as filmagens da série. Provavelmente, o início do conflito foi causado pelo showrunner da série. Cybill Shepherd e a rede de televisão ABC queriam que o papel principal masculino fosse interpretado pelo ator Harley Venton. Mas o showrunner Glenn Gordon Caron gostou tanto de Bruce Willis na audição que ignorou seus pedidos e aprovou um ator desconhecido para o papel. Shepherd ficou furiosa, o que eventualmente levou a tensões entre ela e Willis. A série deveria ter tido 6 ou até mesmo 7 temporadas, mas Bruce Willis começou a recusar atuar nela depois que sua carreira decolou devido ao lançamento de Duro de Matar nos cinemas. Willis mesmo afirma que ele simplesmente ficou cansado dos constantes atrasos de Shepherd, o que prolongava as filmagens e o obrigava a trabalhar meses sem folga. E como ele precisava conciliar o trabalho na televisão e no cinema, ele decidiu que era hora de fazer uma escolha. Porém, rumores sugerem que foi Willis quem frequentemente causou histeria nas filmagens da última temporada, o que levou ao projeto ser interrompido não apenas por causa de Shepherd. Com o lançamento do primeiro Duro de Matar, a doença estelar do ator começou a progredir, e Bruce Willis não tinha autoridades.
Era impossível prever quais filmagens transcorreriam sem incidentes e quais se afundariam no caos da produção. Conflitos nas filmagens com algum dos atores ou diretores eram comuns para Bruce. É surpreendente como o ator não se revoltou durante as filmagens do segundo Duro de Matar, já que ele não gostava do filme de forma alguma, como ele afirmava repetidamente. Talvez fosse porque o estúdio lhe permitia fazer qualquer coisa nas filmagens, e o diretor René Harlin tentava ficar de fora e não interferir. No entanto, O Falcão Está à Solta, que se seguiu ao Duro de Matar 2, não teve tanta sorte. Muitos atores consideram as filmagens deste filme os piores dias de suas vidas. Embora tudo tenha começado muito bem, os atores Bruce Willis e Danny Aiello eram grandes amigos e queriam atuar juntos em um filme há muitos anos. Então, assim que Bruce Willis colocou as mãos no roteiro de O Falcão Está à Solta, o papel de Tommy imediatamente foi para Danny Aiello. Aiello até recusou filmar em outro filme, para o qual já estava contratado, para filmar no O Falcão Está à Solta. O diretor para o filme O Falcão Está à Solta foi escolhido por Bruce Willis e o produtor Joel Silver juntos. Eles gostaram tanto do filme Atração Mortal com Christian Slater e Winona Ryder que, sem pensar duas vezes, convidaram Michael Lehmann para dirigir. Muitos críticos de O Falcão Está à Solta acreditam que isso foi o maior erro. Lehmann tinha apenas 2 filmes pequenos em seu currículo e simplesmente não conseguia resistir à pressão do produtor estrelado e do ainda mais estrelado ator. Se o diretor fosse mais famoso, ele não teria escutado cada palavra deles e poderia ter seguido sua própria linha, o que teria beneficiado o filme. Quando as filmagens do filme começaram, Bruce Willis se tornou roteirista e diretor. Joel Silver é um daqueles produtores que sempre confiam na estrela central de seus filmes, permitindo que ela faça praticamente tudo no set. No caso de O Predador, Duro de Matar, Máquina Mortífera ou 48 Horas, as improvisações constantes dos atores principais ou ajustes de roteiro no momento beneficiaram os filmes. Uma abordagem semelhante nas filmagens de O Falcão Está à Solta resultou em desastre. Bruce Willis fez tantas alterações no roteiro original que ele teve que ser incluído na lista de roteiristas do filme. Devido às mudanças que Willis fez no enredo no momento, conjuntos caros que foram construídos antecipadamente para o filme em Budapeste ficaram sem uso. Parte deles foi usada parcialmente no novo final do filme, e a maior parte foi presenteada ao Museu da Vinci em Milão. O diretor Michael Lehmann às vezes tentava fazer ouvir sua voz, mas Willis imediatamente criava escândalo, e os produtores pediam a Lehmann que não atrapalhasse a estrela. O ator Richard E. Grant, que não entrou no filme Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões, devido a atrasos na produção do filme de Bruce Willis, chama O Falcão Está à Solta de um monte fedido de esterco de burro. Willis, após o enorme fracasso do filme e ao receber o Framboesa de Ouro pelo pior roteiro, culpou o estúdio por tudo. Segundo ele, foi o estúdio que promoveu o filme de forma errada, anunciando-o como uma comédia de ação, quando na verdade era apenas uma comédia, o que deixou tanto o público quanto os críticos desapontados. Em apoio a Willis, também se manifestou o produtor Joel Silver. O que é irônico, considerando o conflito deles no próximo filme de Willis, O Último Boy Scout. Eu já abordei a situação relacionada a esse filme antes. Willis não tirou nenhuma lição dos problemas enfrentados nos filmes O Falcão Está à Solta e O Último Boy Scout, embora tenha dado a si mesmo um intervalo de um filme. As filmagens do filme A Morte Lhe Cai Bem ocorreram sem incidentes significativos. Mas o filme foi dirigido por Robert Zemeckis, o diretor muito respeitado na época, e Bruce entrou no elenco no último minuto devido a uma janela inesperada em sua agenda, passando menos de um mês filmando o filme. O ator se divertiu em seu próximo trabalho, o thriller Zona de Perigo. Com o filme do diretor Rowdy Herrington, que já havia dirigido Matador de Aluguel, ocorreu uma situação semelhante à do Falcão Está à Solta. Willis começou a reescrever o roteiro. Ele mexeu tanto que as primeiras exibições de teste do filme, no estúdio da Sony, foram um pesadelo. Segundo os executivos do estúdio, o público simplesmente odiou o filme. Na época, o filme tinha outro título, Três Rios. O público descreveu o filme como O Falcão Está à Solta,
do qual todo o humor foi removido. O estúdio entrou em pânico e enviou o filme para refilmagens caras. Quase todo o filme foi refeito. Bruce Willis ficou tão furioso por ser obrigado a voltar ao trabalho no filme que nem tentou atuar de forma convincente e constantemente brigava com o diretor Rowdy Herrington. Porém, as pessoas que trabalharam no filme afirmam que Willis tratava Herrington mal desde o início. O ator constantemente assumia a direção e ignorava qualquer orientação de Herrington. Os problemas com o filme foram discutidos na imprensa da época, e o diretor Rowdy Herrington defendeu Willis em todas as entrevistas, chamando-o de verdadeiro profissional. Por outro lado, Willis culpou o diretor em tudo. Nas refilmagens, foram adicionadas cenas íntimas, grande parte dos diálogos foi cortada, e foram introduzidas cenas dinâmicas na água. Depois disso, o filme teve várias versões de edição, e eventualmente uma delas chegou aos cinemas. Assim como O Falcão Está à Solta, o filme fracassou retumbantemente. A carreira de Rowdy Herrington em geral terminou, e Bruce Willis diminuiu um pouco o ritmo. Durante quase 3 anos, os filmes lançados pelo ator passaram sem escândalos relacionados ao seu comportamento. Durante esses 3 anos, Willis lançou 4 filmes, e apenas um deles fracassou. O erótico thriller A Cor da Noite foi o azarado. Neste ponto de sua carreira, aliás, Willis recusou o papel principal no filme Velocidade Máxima. Ao contrário de muitos outros atores que rejeitaram o roteiro do futuro sucesso com Keanu Reeves de imediato, Bruce Willis agiu de forma diferente. Ele se interessou pelo filme e até conversou sobre seu papel com o diretor Jan de Bont. Não se sabe como teria sido o destino do projeto e como Velocidade Máxima teria sido com Bruce Willis no papel principal. Mas então surgiu Quentin Tarantino com seu Pulp Fiction Tempo de Violência. Mickey Rourke recusou o papel no filme de Quentin, e o diretor imediatamente se voltou para Willis. O papel em Pulp Fiction pareceu interessante para Bruce, e ele prontamente recusou Velocidade Máxima. Depois de 3 anos de descanso, Willis voltou aos velhos truques nas filmagens de O Último Matador. Segundo o diretor do filme, Walter Hill, eles não chegaram a ter um conflito direto com Willis. No entanto, Willis discutia cada decisão do diretor e tentava mudar seu personagem. Naquela época, Walter Hill, que já tinha dirigido filmes como 48 Horas, Chuva de Milhões e Inferno Vermelho, além de produzir franquias como Alien e Contos da Cripta, tinha muito prestígio em Hollywood. Assim, Willis não conseguiu tirá-lo da cadeira de diretor, como havia feito várias vezes antes. Surpreendentemente, Bruce Willis tinha piedade com o Quinto Elemento. O ator só estava insatisfeito com as roupas que o obrigavam a usar. No resto, não houve incidentes nas filmagens do filme de Luc Besson. Mas depois ele foi para a ofensiva. O primeiro a sofrer foi o ator Richard Gere, com quem Willis contracenou no filme O Chacal. Com outra grande estrela, Bruce não conseguiu se entender, e quando os dois apareciam juntos no set, era um inferno para os produtores. Felizmente, o filme permitia que eles filmassem os personagens separadamente um do outro. Após O Chacal, Willis e Gere amaldiçoaram um ao outro em todas as entrevistas e prometeram nunca mais trabalhar juntos, não importa por quanto dinheiro. Parece que o Chacal finalmente acordou Willis de seu sono, e ele simplesmente destruiu seu próximo projeto. Nem mesmo o fato de as filmagens já estarem em andamento salvou o filme. Como resultado da rejeição de Willis filmar e do drama subsequente, a Disney Studios conseguiu garantir o ator para 3 de seus filmes, e Bruce foi cumprir sua pena com Michael Bay. Imaginar como seria se Willis estivesse sob o comando de Michael Bay, sem grilhões, é difícil, pois Bay nunca foi delicado com seus atores. E muito provavelmente, durante as filmagens de Armageddon, poderia ter ocorrido um dos conflitos mais interessantes dos anos 90. No entanto, sendo coagido pela ameaça de multas milionárias da produtora, Willis tolerou a presença de Bay e limitou-se apenas a declarações na imprensa de que nunca mais estaria em um set com Bay. No geral, Armageddon e O Sexto Sentido, nos quais Willis atuou sob pressão, foram os últimos grandes sucessos de bilheteria do ator. No início dos anos 2000, Willis começou a ter fracassos com cada 2 de seus 3 filmes.
Apenas Quarto Duro de Matar conseguiu ter algum sucesso de bilheteria. Embora em comparação com os resultados dos 3 primeiros filmes da franquia, houve um retrocesso. O filme até perdeu sua classificação indicativa para adultos, o que claramente poderia ter levado ao fracasso. O último conflito famoso do ator foi com o filme Tiras em Apuros, lançado nas telonas em 2010. Kevin Smith, responsável pelos filmes Dogma e O Balconista, sempre evitou trabalhar com grandes estúdios de Hollywood devido à sua constante interferência no processo de filmagem. Para o filme Tiras em Apuros, ele fez uma exceção. Segundo o diretor, ele gostou muito do roteiro. O que mais agradou a Smith foi que Bruce Willis foi contratado para o papel principal no filme, um ator que sempre foi o favorito do diretor desde os tempos em que, aos 17 anos, assistiu ao filme Duro de Matar em cinema. Smith já havia trabalhado com Willis nas filmagens de Duro de Matar 4, onde Kevin Smith teve um pequeno papel. Lá, Bruce Willis cortou algumas ideias de Smith relacionadas ao seu personagem. O diretor não deu muita importância a isso. Afinal, quem senão Bruce Willis saberia como deve ser um filme da franquia Duro de Matar? Mas com Tiras em Apuros, a situação foi um pouco diferente. Este já era um filme de Kevin Smith, e ele pessoalmente convidou todos os atores, exceto Bruce Willis. Ele foi trazido para o projeto pelo estúdio Warner. Segundo Kevin Smith, foi impossível trabalhar com Bruce Willis desde o primeiro dia de filmagem. Willis simplesmente não gostava do roteiro e ignorava completamente seus diálogos. Inicialmente, Kevin Smith tentou se adaptar a Willis, esperando que fosse apenas uma improvisação de uma estrela de Hollywood. Mas quando Willis, nas cenas com outros atores, simplesmente começou a ficar em silêncio, Smith tentou fazê-lo seguir o roteiro. O resultado foi um conflito que, na opinião de muitos envolvidos na produção, acabou arruinando o filme Tiras em Apuros. O ator gritou com o diretor, afirmando que ele era Bruce Willis e Kevin Smith era um diretor obscuro de alguns filmes sem talento. De acordo com testemunhas, Willis até tentou agredir Smith, mas foi impedido a tempo. Depois disso, Bruce começou a criticar todas as decisões do diretor. Ele se recusava a seguir as instruções de Smith, mudava seus diálogos, saía das filmagens e criticava a escolha das lentes das câmeras. Quando Willis descobriu que Kevin Smith não entendia de lentes e características de câmeras, ele começou a zombar abertamente do diretor. Mais tarde, Kevin Smith culpou Bruce Willis pelo fracasso de bilheteria de Tiras em Apuros. O diretor afirma que teve que cortar quase 80% do material do filme final, parte do qual foi arruinado por Willis e parte simplesmente não fazia mais sentido, porque Bruce Willis mudava seus diálogos e se recusava a filmar as cenas necessárias. O diretor descreve as filmagens de Tiras em Apuros como angustiantes e Bruce Willis como a pessoa mais repugnante, agressiva e desagradável com quem ele já teve que lidar na vida. A visão de Bruce Willis sobre o que aconteceu no set e o fracasso final nas bilheterias é completamente diferente. Segundo ele, a culpa é toda de Kevin Smith, que se mostrou um diretor bastante incompetente. O ator afirmou que deu uma chance a Smith, mas não pôde mais se conter ao ver como ele tinha uma interação ruim com os atores e constantemente fumava maconha. É difícil dizer o que realmente desagradou a Willis. Sua aversão à maconha é compreensível. Porém, durante as filmagens de Pulp Fiction, Tempo de Violência, isso não pareceu ser um problema para ele. E, posteriormente, Bruce Willis se tornou definitivamente o Bruce Willis que todos nós conhecemos agora. Após o fracasso com o filme Red 2 e uma performance mal-sucedida na quinta parte de Duro de Matar, Willis acabou se dedicando a filmes lançados direto para vídeo. E a qualidade desses filmes é uma das mais baixas possíveis. O ator fazia cerca de 5 a 6 desses filmes por ano. Nesses filmes, ele muitas vezes não interpreta papéis principais, apenas faz uma breve aparição por alguns minutos. No entanto, segundo rumores, ele é pago por esses minutos como se fossem grandes papéis em filmes como Red 2. E como não é possível filmar filmes do calibre de Red 2 5 vezes por ano, já que é necessário passar vários meses nos sets de filmagem, ele ganhava muito mais dinheiro com filmes como A Máquina ou Carga Preciosa. É possível que em vidro,
o ator tenha concordado em participar apenas porque as filmagens duraram pouco mais de um mês, e Willis passou nelas apenas 2 semanas. Após Vidro, Bruce voltou novamente ao seu meio ambiente e atuou em dezenas de filmes, cujas avaliações raramente ultrapassaram o patamar de 4 pontos de 10. E somente a doença de Bruce interrompeu essa linha de produção. Infelizmente, a doença está progredindo rapidamente e quase não deixa chances de retorno de Willis ao grande cinema. Resta-nos apenas desejar a Bruce saúde e força na luta contra a doença. Obrigada pela sua atenção. Inscreva-se e fique conectado!